Mas o que mais nós podemos compreender a respeito das origens do Evangelho de Mateus? Será que ele realmente foi escrito em língua hebraica? Algo importante também em relação a esta ideia de que ele foi escrito em hebraico é que, conforme menciona Irineu de Leão, que nós realizamos a leitura, na verdade, ele descreve que o Evangelho foi escrito na língua dos judeus, o que pode não implicar necessariamente a língua hebraica, mas sim que talvez poderia ser uma referência ao aramaico, que era a língua inclusive falada por Jesus de Nazaré e uma parte significativa dos judeus, que habitavam na região da Judéia, que a partir especialmente do ano de 135, com a revolta de Bar Kokhba, começou-se a ser chamada de apenas Palestina. O que nós podemos realmente compreender sobre a língua em que ele foi escrita? Com isto, como nós observamos de que, de fato, as informações provenientes dos autores eclesiásticos mais antigos, elas têm certos conflitos de informação, nós precisamos necessariamente recorrer àquilo que vem proveniente dos estudos da crítica literária do Evangelho de Mateus que nós temos hoje em nossas mãos. E o Evangelho de Mateus que nós temos, especialmente em todos os manuscritos mais antigos, ele se encontra na língua grega. E aqui nós temos uma certa dificuldade também, observando atentamente os textos escritos em grego, que é difícil de nós compreendermos de que realmente o Evangelho que nós temos em mãos hoje, ele foi escrito originalmente em hebraico, porque nada nele indica que se refere a uma tradução do hebraico. Isto nós podemos observar, como por exemplo, no Evangelho de Mateus, em referências diversas traduções que ele nos informa relacionadas aos livros dos profetas e aos livros do Pentateuco, de forma geral, aquilo que comumente é chamado de Antigo Testamento. Porque todas estas referências características do Evangelho de Mateus que se encontram ali neste escrito tão importante deste Evangelho, todas elas remontam à versão Septuaginta da Bíblia, e não à versão hebraica. Se o Evangelho tivesse escrito originalmente em hebraico, não seria correto que ele tivesse utilizado então também a mesma fonte bíblica do hebraico, o hebraico que era utilizado pelos judeus? Por que então o nosso Evangelho de Mateus que nós temos hoje utilizou como referência a versão da Septuaginta? Isto pode denunciar em muito de que, na verdade, a versão que nós temos no Novo Testamento hoje, ela foi desenvolvida diretamente no grego. E também uma outra peculiaridade em relação ao nosso Evangelho de Mateus do Novo Testamento é que existem certos joguetes de palavras que eles, na verdade, não podem ser feitos em hebraico, como, por exemplo, o que nós encontramos em Mateus, no capítulo 24 e verso 30, em que nós temos certos jogos de palavras escritos em grego que não podem ser frutos de uma tradução direta do hebraico. Ou, se realmente é uma tradução do hebraico, ele foi totalmente reinterpretado, foi praticamente uma obra feita de novo. Com base nisto, o que nós sabemos nos dias de hoje é a conclusão da grande parte dos exegetas que estudam a respeito da língua de Mateus, bem como de suas origens, é que o Mateus que nós temos no Novo Testamento, ele não é fruto de uma tradução, mas sim que ele é um evangelho que foi produzido diretamente do grego, porque seria impossível ter estes joguetes de palavras e todas estas referências provenientes da Septuaginta. Ou, caso ele seja realmente uma tradução de algum evangelho em hebraico, ele seria, na verdade, uma reelaboração completa deste evangelho, para se adaptar em tudo em relação à língua grega.